do curso de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Nós vamos falar rapidamente sobre as razões pelas quais a seguradora poderia se recusar de fazer o pagamento do seguro no caso de algum prejuízo que ocorreu, seja no automóvel ou no imóvel, etc. Para falar de forma bem geral, até porque existem vários contratos de seguro, cada um com peculiaridades diferentes, etc. A gente pode dizer que a regra geral é que a seguradora poderia se recusar a pagar em casos de fraude. Comprovada essa fraude, ela pode deixar de fazer o pagamento. Outro aspecto que em geral consta dos contratos são os casos em que há força maior, ou seja, alguma situação em que o indivíduo não consegue prever. Um terremoto, uma guerra civil, uma guerra. Então, se houver algum dano no veículo ou no imóvel, a seguradora poderia se recusar para fazer esse pagamento. De qualquer forma, o que vale dizer, que acho que é bem importante, é dizer que tanto faz, em qualquer um dos casos, se a seguradora se recusar a fazer o pagamento, o juiz vai analisar o caso concreto. Ele vai verificar o contrato que foi assinado, o que foi acordado entre as partes e o que a seguradora está alegando também como motivo de recusa. E isso é importante porque, como eu falei, existem vários contratos e cada um tem peculiaridades diferentes. Então a gente precisa verificar se aquele contrato ele está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, se existe proteção do consumidor naquele tipo de contrato. E falar de contrato de seguro de automóvel é diferente de falar do contrato de saúde, por exemplo. Então, isso é importante a gente verificar. E lembrando também, que acho que o fator bem importante, é dizer que qualquer restrição em se tratando de contrato de seguro deve ser feito de forma clara, deve ser feito de forma destacada. Então, se você tem um contrato de seguro e você verifica que as letrinhas são bem pequenininhas, isso pode estar violando as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo precisa ser muito claro. O consumidor, quando ele assina um contrato, ele tem que estar sabendo o que ele está assinando. Como ensinar as crianças a comerem bem? Muitas vezes, os hábitos alimentares adotados na infância são difíceis de mudar. E já que a criança não assimila o que lhe faz bem ou mal, é preciso tomar muito cuidado com o que se dá para eles comerem. Para falar sobre o assunto, o Tela Universitária trouxe a professora Rita de Cássia de Aquino, doutora em Nutrição e Saúde Pública e professora do curso de Nutrição da USCS. Boa noite, professora. Boa noite, Mariana. Professora, qual a importância de um bom hábito alimentar na infância? Bom, a importância, como o próprio nome diz, é um hábito. Se é um hábito, ele vai adquirir para que ele mantenha ao longo da vida. O hábito tem esse princípio, essa definição. Então, bons hábitos alimentares na infância significa que a criança tenha uma grande probabilidade, isso não é uma certeza, mas ela tem a grande probabilidade de manter isso na vida adulta e adquirir hábitos na infância para que ela promova a saúde sempre. A saúde tem que ser promovida com hábitos que sejam permanentes, né? Não só a médio prazo, a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Uma boa alimentação pode garantir uma qualidade de vida melhor na vida que virá, né? Uhum. E como evitar a obesidade na infância? Com bons hábitos alimentares, sem dúvida nenhuma, a obesidade ela é multifatorial. Então, são várias as causas da obesidade, né? Não é tão simples assim, mas uma das variáveis que podem ser monitoradas é o hábito alimentar, é o que consome, são as escolhas alimentares que a criança e antes um pouco a família acaba realizando. Então, quando a criança precocemente tem hábitos de consumir mais frutas, legumes e verduras, tem o hábito de consumir cereais, principalmente na forma de integrais, tem o hábito de reduzir a ingestão de alimentos industrializados, ou controlar, isso não é proibido, mas que controle, que consuma moderadamente, né? Isso vai fazer com que uma variável, que é o hábito alimentar, que é a alimentação adequada, né, garanta aí um menor risco, digamos assim, de obesidade. É lógico que a obesidade também está atrelada a sedentarismo, a pouca atividade física que a criança hoje em dia pratica, e tem as questões que não são controláveis pelo meio ambiente, como, por exemplo, a hereditariedade. Mas eu citei 3 fatores que podem, sendo que 2 deles podem ser modificáveis: uma alimentação adequada e a prática de atividade física.
E o que pode acarretar uma infância com uma alimentação balanceada? Pode promover a saúde para o resto da vida, né? Então, a alimentação que a gente alimenta o nosso corpo hoje, né? O organismo não é uma caixinha registradora, né? Que nas 24 horas do dia a gente consome, aquilo é utilizado e zera-se, né? Com certeza, cada nutriente consumido adequadamente promove uma saúde da célula. E isso quer dizer que essa célula possa ter uma qualidade melhor, e possa se envelhecer com saúde também, e até possa prorrogar aí o envelhecimento. Então, uma alimentação adequada na infância vai ter uma promoção da saúde ao longo da vida. Uhum. E no caso, se a criança ela não teve esses bons hábitos, quer dizer, já é um adolescente e está com maus hábitos alimentares, o que faz? A gente, quanto mais precoce os hábitos serem introduzidos, melhor, né? Mas isso não quer dizer que, se não foi introduzido precocemente, isso pode acarretar algum prejuízo irreversível, de jeito algum. Sempre é hora, né? Se um idoso com 70 anos, 80 anos de idade quiser modificar os hábitos, isso pode promover a saúde dele a partir daquele momento, né? Então, eu acho que a introdução de hábitos alimentares saudáveis, ele pode acontecer em qualquer momento da vida. Quanto mais precoce, melhor. Mas o adolescente não é a melhor época de você introduzir hábitos alimentares, né? Com certeza é uma época que ele é muito avesso àquilo que que promova a saúde, se seja adequado, isso não só do ponto de vista alimentar, mas de outros comportamentos também, né? Mas a gente deve estar promovendo a saúde em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida vai ser benéfico. Quanto mais precoce, melhor.